Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Nossa teleaula de hoje acontece no Hospital Escola como este aqui. Nós estamos no Hospital São Paulo. Aqui se formam médicos especialistas nas várias áreas da medicina. Este hospital está associado à Escola Paulista de Medicina. Nós vamos conversar agora com o Dr. Eduardo. Ele é médico residente. Queria que você explicasse pra gente o que é um médico residente. Médico residente é um médico que já terminou sua formação universitária e que deseja se especializar em um sistema sob supervisão de outros médicos mais experientes ou docentes e que tem uma dedicação quase exclusiva ao hospital, escola. Praticamente o residente mora no hospital. E você está de plantão hoje? Hoje eu estou de plantão. Quer dizer que o doutor Eduardo também é um médico plantonista, ou seja, além dos horários normais, ele também atende à noite, aos domingos e feriados. É muito cansativo fazer plantão? Dar plantão é realmente uma atividade cansativa, mas normalmente a gente acaba incorporando aos hábitos isto. Obrigada. Na teleaula de hoje você vai conhecer outro médico plantonista e também vai conhecer várias outras coisas. As diferenças entre a linguagem médica e a linguagem do dia a dia. Como funciona o narrador quando se conta uma história? O que é uma oração predicativa? E ainda conhecer Ariano Suassuna, um escritor brasileiro moderno que já é um clássico. Agora vamos para a cena texto de hoje. E eu vou ficar aqui de plantão para esclarecer as dúvidas que surgirem. Até já. Oi, você deve estar estranhando me ver aqui no lugar onde acontecem as histórias que eu escrevo. É que hoje vou fazer um papel, o papel do narrador. Vamos começar relembrando o que aconteceu na teleaula passada. A Elvira, que nós conhecemos nas lojas União, foi para o interior visitar seu irmão Sérgio. Encontrou a casa na maior confusão. Sérgio, nervoso, o sobrinho doente, a cunhada chorando porque não tinha entendido as recomendações do médico. Eu sei lá o que é anamnese, solução oral, reidratação. A Elvira, muito prática, resolveu dar um jeito no caso. Gracinha, fique calma. Olha, de criança não entendo nada. Nós temos que ter ajuda mesmo. Posto de saúde fica 3 quarteirões daqui. Então, vamos lá. Vai, nada de choro. No caminho você vai relembrando como foi a consulta. A forma como Gracinha contou o fato fez Elvira supor que o médico que tinha atendido o nenê era um péssimo profissional. Hoje você saberá como tudo aconteceu. Mas quem vai contar não é a Gracinha, sou eu, o narrador. Mas antes, vamos saber um pouco mais sobre o tipo de hospital onde a Gracinha fez a consulta. O Hospital Escola. Estamos agora com a doutora Cristina. Doutora, o Hospital Escola é muito procurado pelos clientes? Os hospitais escolas são muito procurados pela população. E uma prova disso é que as consultas geralmente demoram de 2 a 3 meses para acontecer. E isso é devido ao fato de a população encontrar no Hospital Escola um bom atendimento, um atendimento gratuito e de alto nível, com os mais modernos equipamentos de diagnóstico. Obrigada. Mas o Hospital Escola enfrenta também muitas dificuldades. A procura é muito maior do que a possibilidade de atendimento. Por que a senhora veio a este hospital? Porque é bom ou porque é gratuito? Porque é bom. Porque é bom e é de graça. Além de ser muito bom, é gratuito. Agora que você já sabe por que o Hospital Escola é tão procurado e quais são as dificuldades que ele encontra, vamos voltar à cena texto e ao nosso narrador. Como eu estava narrando, a Gracinha teve que esperar muito para ser atendida. E teria perdido a viagem se não fosse pelo Dr. Hugo. Dr. Hugo, por favor. Eu sou o Dr. Hugo, eu sou médico residente. Hoje eu fiz plantão lá na emergência e já faz 12 horas que eu estou no ar, mas graças a Deus chegou a hora de eu voltar para casa. Doutor, eu estou esperando tem horas e ainda não fui atendida. O médico constata que uma rápida consulta poderia diminuir o sofrimento da mãe. Por favor, entra no consultório. Vamos começar com uma rápida anamnese. Dona Maria das Graças, tá certo? Qual é o seu problema? Eu acho que o problema todo foi um mingau que parece que embuchou na boca do estômago. Com isso, o menino parou de obrar durante 2 dias. De lá pra cá tá que parece água. Depois ele começou a pôr pra fora. Nem água ele tá vertendo mais, doutor. Tá enrugando todo.
Os livros de medicina não falam como a Gracinha. E o Dr. Hugo é recém-formado. Ele não aprendeu esse tipo de linguagem na escola. Até se adaptar, precisa de tempo e de imaginação. Vamos ver no dicionário o que a Gracinha quis dizer. Embuchar, verbo transitivo direto. 3. Encher o estômago até saturar e ficar obstruído. Obrar, verbo transitivo direto. 4. Defecar. Verter, verbo transitivo direto. Popular, urinar. É claro que o Dr. Hugo não podia abrir um dicionário no meio da consulta. Impaciente com a sua dificuldade de entender completamente o que ouvia, resolveu passar logo ao exame físico. Essa criança está num princípio de desidratação, não muito intensa. Os sintomas são evidentes, olha. Elasticidade cutânea um pouco diminuída, uma leve depressão na fontanela, os olhinhos um pouco encovados e ausência de febre. Parece que esses dois não falam a mesma linguagem, apesar de falarem a mesma língua, o português. Seu filho está precisando de uma reidratação, mas não se preocupe que não vai ser necessária via intravenosa. Uma solução oral com certeza vai resolver o problema. A senhora sabe fazer um soro caseiro, não sabe? Muito bem. Ofereça esse soro às colheradas, espaçando-as para favorecer a tolerância gástrica da criança. E não vai ser necessário nenhum outro tipo de terapêutica, hein? Por hora. Nem mesmo antipirético. E por hoje, suspenda a alimentação. Assim acaba a consulta. O médico, satisfeito por ter indicado como evitar a desidratação intensa da criança, a mãe, frustrada por sair como chegou. Esta é a versão dos fatos, tal como aconteceram. Na verdade, o jovem médico e a jovem mãe situavam-se em mundos diferentes. Obrigado, Dr. Hugo. Obrigado, Gracinha. Narrador, eu acho pouco provável essa situação que você narrou. Um médico jamais se dirige assim a uma paciente. Você sabe que eu concordo com ela, viu? Em geral, os médicos eles tentam simplificar um pouco a linguagem e eles procuram se adaptar ao nível e ao conhecimento do paciente. Eu sei, gente, assim é que deveria ser a atitude correta. Mas a minha história é justamente sobre as diferenças de linguagem. Para resolver o problema desses dois, eu vou entrar na história desta vez como intérprete. Eu acho que o problema todo foi um mingau que parece que embuchou na boca do estômago. Ela acha que o estômago dele ficou obstruído por um mingau. Com isso, o menino parou de obrar durante 2 dias. De lá pra cá tá que parece água. Depois ele começou a pôr pra fora. Nem água tá vertendo mais, doutor. Ele passou a fazer cocô mole direto. Depois começou a vomitar e parou de fazer xixi. Essa criança está num princípio de desidratação. Não muito profunda. Os sintomas são evidentes, olha. A elasticidade cutânea um pouco diminuída, uma leve depressão na fontanela, os olhinhos encovados e ausência de febre. O nenê está com comecinho de desidratação. Dá para ver os sinais. A pele está frouxa, a moleira está um pouco baixa, os olhos estão fundos. Seu filho está precisando de uma reidratação, mas não se preocupe que não vai ser necessária a via intravenosa. Uma solução oral vai resolver seu problema. A senhora sabe fazer soro caseiro, não sabe? Seu filho está precisando de uma reidratação. Não se preocupe, ele não vai ter que tomar injeção. Muito bem. Então ofereça esse soro às colheradas, espaçando-as para favorecer a tolerância gástrica. E não vai ser necessário nenhum outro tipo de terapêutica por hora. Nem mesmo antipirético vai ser necessário. Por hoje, suspenda a alimentação. Ofereça o soro às colheradas, para não forçar o estômago. Por enquanto, ele não precisa de outro tratamento. Eu nem vou passar remédio para febre. Mas não esqueça, só o soro, nada de comida. Ficou mais fácil, não ficou? No seu livro de estudos, você vai encontrar o significado das palavras e um exercício parecido com esse. Traduzir a conversa de Gracinha com o médico. E agora, vamos nos concentrar na gramática. Vai. Ah, Machado, você estava concentrado, hein? Vocês nem imaginam. Eu me liguei tanto nessa de ser o narrador que acabei entrando na história. A vantagem do Machado, Lígia, é a concentração fácil. A minha vantagem é que eu me concentro facilmente. O problema é o desligamento da realidade. O problema é que eu me desligo da realidade.
O jeito é uma sacudidela de vez em quando. O jeito é me sacudir de vez em quando. Ô Machado, quer parar de repetir tudo que o Alencar fala? Você parece um papagaio. Na verdade, você parece um papagaio mesmo. Não, eu não estava repetindo o que o Alencar falou. Eu só estava transformando os predicativos do sujeito em orações predicativas. Como é que é? Na aula passada, você lembra? A gente viu que era predicativo do sujeito. A Gracinha é calma. Só que hoje a Gracinha estava nervosa. Os adjetivos calma e nervosa caracterizam a palavra gracinha, que é o sujeito das duas orações. Ambos os adjetivos estão no predicado. Agora vamos ver de novo a minha conversa com Alencar. A vantagem do Machado, Lígia, é a concentração fácil. A minha vantagem é que eu me concentro facilmente. O problema é o desligamento da realidade. O problema é que eu me desligo da realidade. O jeito é uma sacudidela de vez em quando. O jeito é me sacudir de vez em quando. A vantagem é a concentração. A vantagem é que eu me concentro. O problema é o desligamento. O problema é que eu me desligo. O jeito é uma sacudidela. O jeito é me sacudir. Interessante. Nós temos aí 3 sujeitos. 3. A vantagem, o problema e o jeito. E 3 verbos de ligação. É e é. E o que vem depois da fala do sujeito. Só que eu falei período simples. A vantagem é a concentração fácil. Só tem um verbo. Portanto, é um período formado por uma oração só. E eu transformei o período simples do Alencar em período composto. A vantagem é que eu me concentro facilmente. Tem 2 verbos. Ser e concentrar. A segunda oração é uma oração subordinada, como a gente já viu em outras aulas. Tá, então a segunda oração também faz o papel do substantivo, não faz? Faz, por isso é uma oração subordinada substantiva. E como a oração continua indicando um predicativo do sujeito, o nome completo é oração subordinada substantiva predicativa. Simplificando, o predicativo do sujeito que foi transformado em oração se chama oração predicativa. Oração predicativa. Ufa, eu vou precisar de mais exemplos para entender isso. A vantagem do hospital-escola é o bom atendimento, período simples. O bom atendimento é o predicativo do sujeito. A vantagem do hospital-escola é que as pessoas são bem atendidas. Que as pessoas são bem atendidas é a oração predicativa. O problema era a desidratação do menino. A desidratação do menino é o predicativo do sujeito. O problema era que o menino estava desidratado. Que o menino estava desidratado é a oração predicativa. No seu livro, você vai encontrar mais exemplos de orações predicativas. E para você gravar bem, é só fazer os exercícios. Na cena texto de hoje, você viu como linguagens diferentes confundem as pessoas, mesmo quando elas falam a mesma língua. Essa confusão sempre dá assunto para escritores. Desde gente que está começando como eu, até clássicos da literatura brasileira, como o paraibano Ariano Suassuna. Ariano Suassuna nasceu no sertão paraibano, mas vive no Recife. Escreve romances e principalmente peças de teatro. Para ver como o Suassuna trata o problema da linguagem, a Lígia e o Alencar vão ler um trecho da peça A Farsa da Boa Preguiça. Um diálogo entre uma mulher da cidade e um poeta popular. Vamos ver como um entende ou desentende o que o outro fala. O enterro do meu canário foi coisa pra muito luxo. Veio o gato da vizinha e passou ele no bucho. Comprei uma galinha por 5.500. Bati na titela dela, meu canário cantou dentro. Então, dona Clarabella, gostou? É inteiramente sem sentido. Podia-se pensar num pouco de surrealismo. Talvez seja o que você pense. Mas surrealismo com titela de galinha, francamente, não convence. Em suma e para resumir, no começo, trivialidade sem pretensões. No fim, subliteratura com pretensões. Mas, dona Clarabella, a senhora deve ser muito inteligente, porque fala tão difícil que a gente chega e esmorece. A gente não esmorece tão facilmente, não é? E é para que todo mundo se entenda que existem as teleaulas. E a revisão já vem aí. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu as vantagens e as dificuldades de um hospital-escola. Estudou as diferenças de linguagem entre um médico e uma paciente. Acompanhou a função do narrador de uma história. Aprendeu a transformar o predicativo do sujeito numa oração predicativa. E ficou conhecendo um pouco da vida e da obra de Ariano Suassuna, um dos maiores escritores do Brasil.
Na teleaula que vem, você vai saber como a Gracinha resolveu, enfim, o problema de saúde do filho. E nós vamos continuar resolvendo os problemas com a comunicação, porque nós estamos aqui para isso. Até a próxima.